de roubo e teve a bicicleta levada. Os militares perceberam que, na verdade, Carlos era um dos ladrões. O próprio pai do suspeito foi procurado e afirmou que Carlos nem bicicleta tinha. Perguntado mais uma vez, ele confessou ser um dos ladrões e apontou onde estava a caminhonete, em um barracão no bairro Vivendas do Parque. Os policiais foram ao local e encontraram o veículo. Carlos permaneceu internado e vai passar por cirurgia. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele. O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, a Furtos de Veículos e outros criminosos também são procurados. Policiais do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam na última quinta-feira, dia 30, 706 quilos de agrotóxicos e 848 garrafas de vinho. Os produtos de origem estrangeira não tinham permissão legal para o transporte ou comércio no Brasil. Os militares realizavam patrulhamento na rodovia MS 379, área rural de Dourados, quando deram ordem de parada aos motoristas de uma Ford F350 de cor verde e um Fiat Uno de cor azul. Logo, eles foram abordados e disseram que transportavam veneno e vinhos do Paraguai. Questionados sobre a responsabilidade pelos produtos ilegais, disseram que não sabiam quem eram os proprietários e que foram contratados para pegar o ilícito no Paraguai e deixá-lo em um posto de combustível em Dourados. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$1.200.000. Um homem de 77 anos foi socorrido em estado gravíssimo depois de ser atropelado por uma motocicleta. O homem tentava atravessar entre os veículos na rua Marquês de Lavradio, próximo à rua Inácio de Souza, localizada no bairro São Lourenço, na capital. O homem estava acompanhado da filha tentando atravessar a via. Em certo momento, ele ficou para trás e foi atingido por uma mulher que pilotava uma Honda Bis. Ao ser atropelado, o idoso bateu a cabeça. Segundo os bombeiros, o homem foi levado para a Santa Casa consciente e desorientado, entubado com traumatismo craniano gravíssimo. Depois do acidente, a mulher que pilotava a motocicleta ficou em estado de choque e foi acolhida por funcionários de uma loja na região. A filha do idoso também ficou bastante abalada. Homem de 64 anos foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, dia 4, dentro de um apartamento no bairro Vivenda do Parque, próximo do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. Ainda não se sabe como o idoso foi encontrado ou por quem, nem as circunstâncias. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada. A vítima estava com sangramento no rosto. O caso foi registrado como morte a esclarecer, até que sejam investigadas as verdadeiras causas da morte. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. Quero agradecer a sua audiência, onde você estiver aqui ouvindo as informações mais importantes desta terça-feira de céu nublado, parcialmente nublado, e vem mais chuva por aí. Pessoal, recentemente, por falta de assunto, alguém resolveu falar da mídia, alguém resolveu falar da imprensa, alguém resolveu falar mal do trabalho do jornalista. Aí existem também jornalistas e jornalistas. Recentemente a gente teve que ouvir aí uma pessoa que eu respeito muito, um colega nosso, chama-se Alexandre Garcia, que muita gente chama de Alexandre Gracinha. O Alexandre Garcia é um cidadão jornalista de 200 anos, um profissional gabaritado, de credibilidade, passou por várias emissoras poderosas aqui no Brasil e hoje ele vive de gravar podcast. O Alexandre Garcia teve que cumprir uma medida da Controladoria Geral da União para desmentir uma informação, para esclarecer uma informação. Tá? É um colega nosso, é lamentável, eu penso assim, um cidadão com aquela idade, com aquela bagagem de trabalho, ter que desmentir uma informação que ele deu e que estava equivocada, aí a justiça pediu que ele fizesse a retratação sobre pena de aplicar multa, etc, etc. Mas também há casos em que jornalistas fazem uma matéria
contra poderosos ou poderosos, e que esses poderosos se valem de brechas na justiça para tentar incriminar a verdade do jornalista. E essa é uma informação que a gente vai trazer agora. O uso da violência processual para tentar prejudicar os profissionais de imprensa. Reafirmo, existem jornalistas e jornalistas. Violência processual contra jornalista tenta silenciar profissionais. Em novembro, o juiz Hudson Marcos, de Santa Catarina, condenou a jornalista Shirley Alves por difamação, 1 ano de prisão e multa de 400 mil. O crime ter revelado as humilhações sofridas pela jovem Mariana Ferrer por parte do advogado de defesa do empresário André Aranha, acusado de estupro. No depoimento comandado por Hudson, Mariana chora e pede respeito. Em 2016, depois de uma série de reportagens sobre os salários de magistrados e promotores do Paraná, 5 profissionais de imprensa foram processados 37 vezes em vários tribunais do estado. Para comparecer às audiências, eles precisaram se dedicar apenas com ações. Em 2020, uma decisão da Justiça de São Paulo determinou que o site Ponte Jornalismo tirasse do ar a entrevista de uma empresária que denunciava ter sido vítima de racismo quando trabalhava em uma agência de marketing. Fausto Salvadori, diretor da redação, diz que não é o caso do site Ponte, mas que esse tipo de ação pode sim intimidar os jornalistas. Mas eu diria que para muitos veículos, para muitos jornalistas, o fato de você correr o risco de um processo judicial é determinante para você deixar de fazer uma pauta. Aí entram vários fatores, condições econômicas, condições pessoais mesmo. A pessoa não quer ter que ter um processo judicial na vida dela. Fausto falou sobre o caso de um debate na Universidade de São Paulo que discutiu o que vem sendo chamado pelo advogado e pesquisador do tema Bruno Moura, de violência processual contra jornalistas. Traduz um pouco sobre esse efeito que a gente vem sentindo nos últimos tempos, que é o uso dos poderes do Estado, né, dos poderes constituídos do Estado, numa época do neoconstitucionalismo, de usar o poder judiciário para, não sei se inibir, mas de alguma forma causar algum tipo de desconforto aos jornalistas. Já a advogada Thaís Gasparian diz que são casos de assédio e o objetivo é silenciar. É judicial no sentido de que ele é um assédio via a propositura de um processo judicial para inibir. Então são aquelas pessoas que não estão interessadas em receber uma indenização, mas eles estão interessados em calar. Thaís é uma das fundadoras do Torna Voz, associação dedicada a promover a defesa jurídica de jornalistas e empresas de comunicação. Não existe balanço nacional de número de processos movidos contra jornalistas no Brasil. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, levou ao Conselho Nacional de Justiça proposta para facilitar o mapeamento desse tipo de ação nos tribunais brasileiros. Com informações da Rádio Agência Nacional. Magali Flores para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. Eu sei que o assunto é polêmico, dá muito o que falar. A gente vai falar sobre esse assunto também com o representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul. Mudando de assunto, pessoal, ontem o governador Eduardo Riedel deu uma coletiva de imprensa, chamou todo mundo, chamou entidades produtivas aqui do estado para fazer um anúncio bem interessante. O Mato Grosso do Sul e o estado de Santa Catarina não vão aumentar o índice de recolhimento do ICMS, que hoje é de 17%. Essa medida não foi obedecida por 20 estados brasileiros que, por conta da aprovação de parte da reforma tributária, já aumentaram aí o índice do recolhimento do ICMS. Aqui no Mato Grosso do Sul seria de 17% para 19%, mas o governador diz que vai manter a alíquota por pelo menos 6 meses. Durante esses 6 meses, será formada uma comissão por várias entidades aqui do estado que vão acompanhar o comportamento da economia e do mercado para saber da necessidade ou não de elevar o índice do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo o governador Riedel, quem vai pagar essa conta, claro, é o cidadão. E por isso ele vai manter, por enquanto, a alíquota do jeito que está. Ana Carolina Souza tem mais detalhes. Governo mantém índice de 17% de ICMS, mesmo com reforma tributária.
Eduardo Riedel, do PSDB, anunciou na segunda-feira, em coletiva de imprensa, que não vai alterar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na mesma solenidade, destacou que a Lei do Pantanal e a reforma foram decisões mais difíceis que já tomou neste primeiro ano. Paralelo à decisão, o governador criou um grupo de trabalho para discutir as mudanças, mediante o que acontecer no restante do país. Nós estamos tomando essa decisão com muita responsabilidade. Tem outros caminhos, outros mecanismos, a reforma ainda não está aprovada, tem uma discussão importante a ser feita, então nós optamos por não enviar e manter o Estado com a alíquota modal de 17%, que sem dúvida já é a mais barata do Brasil, a mais baixa e vai continuar sendo com uma distância ainda maior de outros estados. E a partir dessa decisão, também a formação de um grupo de trabalho junto com o setor produtivo, junto com áreas do governo, principalmente Secretaria de Fazenda e Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente estabeleça um acompanhamento e um monitoramento de todas as variáveis da reforma tributária que vier a ser aprovada, porque a gente ainda tem uma discussão sendo feita no Congresso Nacional. Eduardo Riedel ponderou que um reajuste de 17% para 19% renderia 600 milhões de reais em 2024. Entretanto, fez a aposta no crescimento com uma alíquota menor, pensando também no cidadão lá da ponta, que geralmente sofre com o aumento do ICMS. Então, por que eu tomaria essa decisão? Para diminuir a competitividade e, principalmente, quem é que paga a alíquota modal aumentada? Principalmente a população, não são nem os empresários, porque o supermercado que tem que aumentar um produto que chega com uma alíquota majorada, ele vai repassar no produto para o cidadão, para a cidadã. Para aquele que recebe o salário no mês, vai lá no mercado e compra e nem sabe qual é a alíquota, o que é reforma, o que não é reforma, mas vai estar pagando mais caro. Então a nossa aposta é que a gente preserve a capacidade de compra das nossas pessoas, que a gente garanta a competitividade às empresas que estão dentro do sistema produtivo e que a gente tenha compensação desse valor na forma de crescimento. E se precisar encontrar outras ações, esse grupo de trabalho vai apontar de que maneira que a gente pode agir para poder melhorar a performance da arrecadação. O reajuste já foi feito por 20 estados, depois da apresentação e aprovação na Câmara Federal da reforma tributária. Só o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina anunciaram que não aumentarão o ICMS. Com a medida, o estado deixa de arrecadar 600 milhões de reais. O governador explica. O orçamento do estado para 2024 é de 25 bilhões de reais, ok? Pegando todas as fontes de recebimento. Só ICMS deve ser mais de 16 bilhões de reais. A reforma aumentar a alíquota de 17 para 19 daria ao estado do Mato Grosso do Sul 600 milhões de reais a mais no ano de 2024. E aí você tem esse recurso a maior sem contabilizar o crescimento do estado. Nós estamos com a convicção de que o nosso crescimento e que essa medida possa acelerar esse crescimento para que a gente tenha compensação desse valor de 600 milhões de reais. Aumentaram o ICMS os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Aumentaram em 2% os estados do Ceará, Distrito Federal e Paraíba, com reajuste de 18% para 20%. Já em Pernambuco, saltou de 18% para 20,5%. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Ainda sobre o mesmo assunto, pessoal, por enquanto, a medida do governador Riedel vai depender do mercado para saber como é que vai acomodar aí essa necessidade ou não de aumentar a alíquota do ICMS, a exemplo do que está sendo feito com 20 estados brasileiros. Por isso, uma das entidades que apoia a decisão do governo é a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul.
FamaSul garante aumento da produção de alimento e valida a manutenção da alíquota do ICMS. Na coletiva de imprensa, onde foi anunciada a manutenção do índice do ICMS em 17% no Mato Grosso do Sul pelo governador Eduardo Riedel, na sede do dispositivo no Parque dos Poderes, às 9 horas da manhã de segunda-feira, 4 de dezembro. Os presidentes da FIEMES, Federação das Indústrias e da Federação da Agricultura do Estado concordaram com a medida do Executivo. Marcelo Bertoni, da FamaSul, vai fazer parte do grupo de trabalho que vai acompanhar e discutir as mudanças relacionadas à reforma tributária, que ainda é discutida no Senado da República. Primeiro, agradecer ao governador pela oportunidade, eu acho importante isso, a equipe técnica, da gente conseguir participar de uma importante decisão dele, mostrando mais uma vez que o governo tem a gestão na mão, isso é importante dizer, sabendo o tamanho da máquina do governo, você sabe o que você pode fazer a nível de aumento ou não de imposto. E essa foi a característica do nosso governador Eduardo Riedel aqui, entendendo que o setor produtivo tem grande participação nisso. O representante dos agricultores garante que a produção de alimento em Mato Grosso do Sul vive fase de expansão. Nós temos aí uma alavancagem do nosso setor, a gente tem certeza que vai trazer essa diferença, o campo vai trazer essa diferença, aumento de área de plantio. Então, nessa avaliação, nessa primeira avaliação nossa, muito importante, essa questão do campo, a indústria, todos nós estarmos cientes disso e sabendo que nós temos uma responsabilidade muito grande para dividir com o Estado e com o governo. Principalmente nessa questão do nosso Estado não perder esse poder de conseguir atrair indústria para cá, nós entendemos a posição do governo nesse momento, mas que talvez mais para frente também, entendendo todo o cenário, apoiaremos da forma que for, desde que o governo tenha esse tipo de clareza com o setor produtivo, com todos os setores. Ouvimos Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. O reajuste do ICMS foi feito em 20 estados. Depois da aprovação na Câmara da Reforma Tributária, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina anunciaram que não vão aumentar a alíquota do ICMS. Pela nova regra, ficou definida que o novo imposto será proporcional à arrecadação no período de 2024 a 2028. Os governadores temem que a arrecadação caia por causa da proporcionalidade. João Flores Júnior para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. Pessoal, estou recebendo aqui uma informação que a possibilidade de chuva agora de manhã é de 80% aqui na capital do estado. Portanto, se você vai sair de casa hoje, não se esqueça de se proteger, né? Levar guarda-chuva, levar aí, né, os seus materiais para se proteger da possibilidade de chuva agora de manhã na capital de Mato Grosso do Sul e em grande parte do estado. O governo federal deu prazo para que a empresa de telefonia que usa o 0800, né, implante dispositivos contra fraudes. A medida é obrigatória e necessária. Por quê? O cidadão todo dia é bombardeado com várias ligações indesejáveis que ele não sabe de onde que é e nem por que elas acontecem, né? Vai na caixa do cidadão, vai no número do cidadão para oferecer empréstimo, vender produtos ou mesmo aplicar golpes. Por isso, é de responsabilidade das empresas telefônicas também essa parcela de tentar evitar fraude contra a população brasileira. A Magali Flores comenta sobre essa medida, que tem prazo, acho que até o dia 27 deste mês de dezembro, para que as empresas façam a medida e evitar fraude ao cidadão em todo o país. Empresas de telefonia têm prazo para impedir fraudes com o 0800. As empresas de telefonia têm até 27 de dezembro para colocar em prática medidas contra fraudes que usam o 0800. As recomendações foram publicadas pela Anatel, mas depois do prazo, caso necessário, a agência pode determinar a obrigação de providências. A Agência Nacional de Telecomunicações percebeu que criminosos fazem contratos com as operadoras para usar
usar o 0800 em golpes. O superintendente de controle da Anatel, Gustavo Borges, diz que tudo começa com uma mensagem falsa enviada ao consumidor. Você acabou de ter uma transação no seu nome, no valor de tanto, e se não reconhecer, ligue nessa central 0800. O consumidor, ele acaba ligando, né, para dizer que não fez aquela transação, só que ele, na verdade, está falando com um criminoso e vai simular, vai fazer de conta que é daquela empresa e vai até colocar atendimento, musiquinha daquela empresa na chamada, e o consumidor acaba caindo. Para inibir essas fraudes, a Anatel fez uma série de recomendações às empresas de telefonia. Por exemplo, a suspensão imediata de venda de novos 0800 e o controle de oferta de serviço. Isso para saber se a atividade da empresa que quer assinar o prefixo é adequada ao número. Outra sugestão é a suspensão imediata do número quando houver indícios de fraudes e o bloqueio definido caso o esclarecimento não sejam prestados de forma adequada. Os contratos têm que ter ainda penalidade ao assinante, no caso de fraude ou de revenda do número, o que é proibido por lei. As medidas até o dia 27 de dezembro são sugestões da Anatel, mas depois, se nada tiver sido feito, a agência pode implementar obrigações às empresas. Já para o consumidor, a Anatel recomenda a consulta de 0800 nos sites. Com a empresa me ligou e consulta número. Se o 0800 não tiver cadastrado ou não estiver de acordo com as informações dos sites, já é um alerta. Gustavo Borges também reforça outras dicas de segurança, inclusive quando o consumidor recebe ligações de supostas empresas. Não passar dados pessoais, não passar número de cartão de crédito, em hipótese alguma passar número de senha, não fazer PIX, transações, sem antes confirmar que aquela é uma ligação verdadeira. Como que ele pode fazer isso? Se você receber uma ligação supostamente de uma empresa X, desliga a ligação e fala, eu vou confirmar. Liga para ele no número que é oficial para garantir que aquela informação é verdadeira. Foi exatamente o que a Emília Holanda não fez e acabou caindo em um golpe. Eu paguei o Bradesco, depois eu fui olhar no meu extrato, não tinha nada referente a Bradesco, então hoje eu não atendo mais essas ligações. Com informações da Rádio Agência Nacional. Magali Flores para a Rádio Web MS. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Nova 106 News, a frequência da notícia nesta terça-feira, dia 5 de dezembro do ano de 2023. Falamos ao vivo de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Vamos para o nosso intervalo com apoio cultural e daqui a pouquinho voltamos com a entrevista ao vivo com o médico, oncologista e vereador Vitor Rocha. Voltamos já, pessoal. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. Versátil Camiseteria, com uma estrutura completa para melhor lhe atender. Uniformes esportivos e profissionais com entrega rápida. Pensou em uniformes? Pensou Versátil. Rua Brilhante, 1110. WhatsApp 99256-9917. Versátil Camiseteria. Há 20 anos confeccionando amigos. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica, com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. Agora 7h37.
Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Nova 106 News, a frequência da notícia. Já anunciamos aqui a presença do Vitor Rocha. Ele é médico mastologista e não oncologista, presente aqui na 106. Prazer receber aqui, vereador, o senhor, para comentar, bater um papo com os ouvintes aqui, a comunidade. Muito obrigado, João Flores, Éder e todos aqui da 106 News. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã, começando a prestar contas do mandato, né? Que eu acho que chega no fim de ano, a gente tem que mostrar para a população o que foi realizado, o que nós fizemos, para que a gente possa estar informando cada vez mais o cidadão que está em casa e a cidadã. E o senhor, antes de ser vereador, o senhor foi secretário de saúde, né? Adjunto, se eu não me engano. Isso, de 2013 a 2016. E aí nós fizemos, na época, vários projetos de fortalecimento da atenção básica, de projetos como Fila Zero para reduzir filas, tinha equipe móvel para reduzir o tempo de espera das unidades de saúde, e como legado para Campo Grande, nós deixamos 3 UPAs construídas, né, novas e funcionando, que é a UPA Leblon, Santa Mônica e UPA Moreninha. E a capital carece de unidades de saúde. Esse dia eu estava comentando aqui com o pessoal do bairro Mambaí, não sei se era desse tempo, mas ali no bairro Mambaí, frente à Cabeça de Boi, onde tem a Praça das Araras, ali tinha uma unidade de saúde. E hoje, a região, né, central precisa de uma unidade de saúde. A mais próxima dali era da Calógeras, ali na esquina, perto da casa do artesão. Também não existe mais. Ali funcionou o laboratório, né, por muito tempo, o laboratório central, que agora mudou de lugar, mas realmente ali é uma região que hoje a tendência de saúde, né, o Ministério da Saúde tem como parâmetro deixar as unidades de saúde mais próximas da onde a população mora. Então, por isso que você vê um grande número de unidades de saúde sendo instaladas aí com recurso federal, que é justamente para atender essa demanda. Então, uma unidade de saúde, uma equipe de programa de saúde da família, que é a estratégia prioritária da atenção básica, ela tem de 3.000 a 4.000 pessoas. Então, ou seja, vamos imaginar uma unidade aí que tenha 3 médicos, né, 3 equipes, você tem aí 12.000, de 9 a 12.000 pessoas por postinho de saúde. Então, ou seja, por unidade de saúde da família. Então, de 8, vamos imaginar uma unidade com 2 equipes de saúde. Quando eu falo minha equipe de saúde, é o médico com a enfermeira, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, além da equipe de saúde bucal, com o dentista, né, o odontólogo e mais auxiliar de saúde bucal. Então, a gente precisa cada vez mais descentralizar e chegar mais próximo de onde está a população. E realmente, essa região central está faltando uma unidade ali mais central, né? Que quem mora ali tem que recorrer ao mais próximo dali do centro, é o 26 de agosto, né, que pode atender a comunidade. Doutor Vitor, o senhor tem um projeto que ganhou visibilidade nacional, é referência no país, o senhor tem percorrido várias regiões do Brasil para falar da Casa Rosa, que é um projeto que o senhor implantou aqui na capital do estado para atender essencialmente a mulher, né, que possa ser detectada com câncer de mama. Esse projeto funciona ali no Hospital Cândido Mariano, ele continua, parece que eu vi algo que possa desobstruir a funcionalidade desse projeto tão interessante para a população aqui do estado, como é que está? Na verdade, o projeto Casa Rosa é um projeto de consulta integrada e resolutiva, que é justamente para que a gente possa estar fazendo o atendimento integral à saúde da mulher com problema na mama. Então, o objetivo é fazer o diagnóstico rápido de câncer de mama e o tratamento em tempo hábil. Com isso, a gente consegue reduzir a mortalidade. Para a gente ter uma ideia de números, em 2 anos, nós conseguimos fazer mais de 7.000 atendimentos, entre consultas e retornos. Fizemos também mamografias, 1.172 mamografias no mesmo local. Fizemos mais de 2.300 exames de ultrassonografia de mama, no modelo onde a paciente consulta, na sala ao lado já faz o ultrassom, se tiver tudo bem, ela já sai com o laudo pronto e retorna comigo no mesmo dia, dando aí uma celeridade no atendimento. E se tiver um nódulo ou alguma alteração suspeita no exame de ultrassom, já é feita a biópsia no mesmo momento
e em até 2 semanas eu já tenho o resultado pronto da biópsia, já com o resultado da imunohistoquímica, que é um exame complementar, para que o paciente tenha acesso a iniciar o seu tratamento. E falar em biópsia, nós já fizemos mais de 1.100 biópsias e fizemos o diagnóstico, João, de 131 casos de câncer de mama, ou seja, antes do projeto Casa Rosa, o tempo de espera por uma consulta com o mastologista era em torno de 9 meses. Hoje a gente zerou, hoje não tem mais fila de espera para consulta em mastologia. Tempo de espera para ultrassom era quase 1 ano, também zeramos. A punção e a biópsia de mama, nós tínhamos mais de 300 biópsias na fila em novembro de 2021, aguardando há mais de 2 anos que Campo Grande não tinha prestador de serviço para fazer, ou seja, a paciente estava numa fila com um nódulo ou uma alteração suspeita de câncer e esperando por ser chamada no CISEG de uma fila que possivelmente poderia estar até hoje. Então, sem ter esse diagnóstico. Então, a gente conseguiu zerar a fila de punção e de biópsia de mama, contribuindo aí com a redução da mortalidade pelo câncer de mama, ou seja, eram 131 mulheres que estariam aguardando ou na fila da consulta com o mastologista, ou na fila do ultrassom, ou na fila da biópsia. E com isso, todas elas prontamente encaminhadas para o tratamento. E lá também nós fizemos em 2 anos 41 cirurgias de pacientes com nódulos benignos de mama, para que a gente pudesse estar oferecendo aí uma qualidade de vida. Um caso que chamou atenção, por exemplo, uma paciente de 13 anos com nódulo de 15 centímetros na mama, que parecia maior do que uma laranja. Então ela tinha uma mama de um tamanho normal de um lado e do outro ela tinha uma mama muito volumosa, em decorrência desse caroço, que era um nódulo benigno, fizemos a biópsia, mas precisava de tratamento cirúrgico, e assim foi realizado lá na maternidade Cândido Mariano. Então, em 2 anos, numa parceria que deu muito certo no ambulatório da maternidade Cândido Mariano, as pacientes 100% atendidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo sistema de regulação, todas as pacientes que a gente atende, não só de Campo Grande, mas de praticamente todo o Mato Grosso do Sul, que é a micro-região de Campo Grande, e das outras macro-regiões também viriam pacientes para cá. Então, é algo assim muito satisfatório e que virou uma referência nacional em termos de atendimento na redução da mortalidade pelo câncer de mama. Então, nós tivemos em Brasília, numa ocasião lá, junto, representando a Sociedade Brasileira de Mastologia, na qual hoje eu faço parte do Departamento de Políticas Públicas, da Diretoria de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a Casa Rosa é um exemplo para o resto do país, principalmente na agilidade no diagnóstico. Então, isso nos traz muita alegria em poder compartilhar esses dados contigo. Nós estamos com um projeto de ampliar esse atendimento, por exemplo, a prevenção do câncer de colo de útero, na parte de ginecologia, na parte de obstetrícia, ampliar na parte de ultrassom, para que a gente possa zerar outras filas de espera e dar oportunidade a outros pacientes, né, em outras especialidades, inclusive pediatria, urologia, para que a gente possa estar mostrando que é possível oferecer um SUS de qualidade à população. Basta você ter um projeto, um começo, meio e fim, onde o projeto da Casa Rosa ele centraliza assim, a paciente que tem um diagnóstico, um caroço de mama. A dificuldade no país hoje, onde você tem mais de 50% em diagnóstico em estadiamentos avançados, em razão da morosidade para conseguir os exames, lá a gente conseguiu dar essa celeridade que as mulheres precisam. Por quê? Hoje a gente sabe que quando a gente faz diagnóstico de tumores abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são mais do que 90%, 95% de chance de cura. E nós sabemos que a grande maioria das mulheres que têm câncer de mama, elas serão curadas. Ou seja, então é importante fazer a prevenção, o diagnóstico rápido. Nós recomendamos a mamografia anual a partir dos 40 anos. É um direito de todas as mulheres. Elas podem procurar a unidade de saúde para poder solicitar a sua mamografia, seja na consulta com o médico ou na consulta com o enfermeiro, que em Campo Grande está liberado para solicitar esse exame de rastreamento, e caso tenha alguma alteração, é encaminhada para o ambulatório de mastologia do Dr. Vitor Rocha, que hoje está na maternidade Cândido Mariano. A gente finaliza os atendimentos agora dia 15
de dezembro. E aí, em janeiro, a gente já vai estar de casa nova, que eu vou fazer um anúncio, a gente está indo para o hospital maior, que tem uma Unacom, onde a gente pode não só fazer o diagnóstico rápido e também já fazer o tratamento em tempo hábil dessas pacientes. Agora, 7h47, estamos conversando com o Dr. Vitor Rocha, médico mastologista. E você pode ligar para cá, mandar sua pergunta para o doutor no nosso WhatsApp, é 98131-1006. 98131-1006. É quem disse aqui, a Lucinéia da Santa Luzia, doutor, quer saber o seguinte, ela pergunta assim, adolescente com caroço no seio é preocupante? Porque o senhor acabou de falar aí que a partir dos 40 a mulher já pode fazer o trabalho preventivo. Mas a partir de que idade? Ou seja, 14, 13, 12 anos, apareceu um caroço no seio da adolescente, ela já deve procurar um especialista? Já, dona Lucinéia, né? Obrigado pela participação. Lucinéia, quando a paciente, nós orientamos o autoexame mensal, desde a adolescência, uma consulta uma vez por ano com o médico o mastologista ou ginecologista, uma vez por ano, para realizar o exame físico das mamas, e caso tenha alguma alteração na mama, a gente precisa passar na consulta com o médico, que vai solicitar para a paciente jovem um exame de ultrassonografia de mamas. Às vezes, porque o paciente sente que parece ser um caroço, pode ser só um espessamento mamário, mas pode ser também um cisto, que é uma bolinha de água, que às vezes a gente precisa fazer a punção quando esse cisto é palpável, ou pode ser um caroço de mama. Hoje, a gente sabe que a incidência do câncer de mama ela é maior a partir de 40, 50 anos, mas, por exemplo, a paciente mais jovem, que nós fizemos o diagnóstico na Casa Rosa, ela tinha 23 anos. O paciente jovem estava amamentando, com o bebê no colo, chegou, achou que era um leite empedrado, e quando nós fomos ver, era um nódulo suspeito de câncer, que no primeiro dia que ela consultou comigo lá na Casa Rosa, a gente já fez a biópsia, em uma semana já tinha o resultado, e em menos de 10 dias ela já estava operada de câncer de mama. Então é importante a gente sempre investigar. Qualquer alteração no exame de mama, procurar imediatamente o médico, que vai solicitar um ultrassom de mamas, e caso tenha alguma alteração, encaminha para o mastologista, para o especialista, para que a gente possa ter exatamente esse tratamento adequado das lesões, porque tem as lesões benignas e tem o câncer de mama, que é a nossa maior preocupação. Então, tem alguns tipos de tumores que crescem bastante, que a gente chama de que é tumor filóides, que apesar de ser benigno, ele passa de 3, 4, 5, 10 centímetros, 12, 15, em questão de poucos meses. Então, é importante a gente sempre investigar. Então, se tiver uma alteração na mama, procure o médico e, caso tenha uma alteração confirmada por um exame de ultrassom, ele vai poder encaminhar a um mastologista e nós estamos à disposição para atendê-lo. Outra pergunta aqui da ouvinte é Helena, ela também fala do Santa Luzia. Ela pergunta, quem teve caroço tem que aumentar a quantidade de consulta por ano? Como é que é o nome dela? Luzia. Luzia, obrigado pela participação aí. Quem teve um nódulo de mama, a gente sempre tem que estar acompanhando mais de perto, né? Então, em vez de ser uma vez por ano, a gente acaba acompanhando de 6 em 6 meses, solicitando muitas vezes a mamografia uma vez por ano, se ela tiver 40 anos ou mais. E nesse intervalo aí, daqui 6 meses, a gente solicita um exame de ultrassom para ir acompanhando mais de perto. A gente chama, porque tem alguns achados benignos, né, que tem uma incidência maior de câncer de mama. Por exemplo, quando eu tenho uma adenose esclerosante, uma hiperplasia com atipia, são nódulos benignos, mas que aumentam o risco de câncer. Então, o cuidado precisa ser realmente redobrado, como a Luzia perguntou. E, na verdade, quando eu falo em cuidado redobrado, a gente marca um exame de 6 em 6 meses, mas se tiver alguma alteração nesse meio do caminho, ela volta antes para fazer o seu acompanhamento e a sua consulta. Doutor, no caso do homem que sentiu um caroço no seio, no peito, ele também tem que procurar um especialista, e se esse caroço dói, aumenta, como é que é esse procedimento? João, realmente, existe a possibilidade do risco de câncer de mama, então a incidência é 100 vezes maior nas mulheres do que no homem, então eu faço 100 diagnósticos de câncer de mama nas mulheres para fazer um diagnóstico de câncer de mama em homem,
mas a principal apresentação clínica é um caroço na mama, mas o homem também tem um problema bastante comum até, que é a ginecomastia, que é o crescimento da glândula mamária no homem. Isso pode acontecer principalmente nos dois extremos, né? Ou na adolescência, ali com 13, 14 anos, de repente a mama cresce, e aí causa um desconforto importante para o adolescente, muitas vezes tem até o bullying na escola, dos amigos, quer dizer, imagina, o cara não vai poder jogar no time sem camisa, porque tem a mão mais volumosa, e é algo que é uma alteração, né? Uma alteração, é o crescimento exagerado, vamos dizer assim, pode ser pequeno, moderado ou grande, da glândula mamária. Então é importante a gente orientar esses adolescentes, e principalmente na senectude, depois de 60, 70 anos, também aumenta a incidência de ginecomastia. Tem algumas medicações que podem fazer exatamente esse exame de avaliação médica com o mastologista, né? Então, se tiver uma alteração no caroço, uma alteração no crescimento da glândula mamária, a gente encaminha para que a gente possa estar fazendo esse atendimento, né? Doutor, a mulher que amamenta, há alguns mitos, alguns segmentos revelam que parece que quando a mulher não quer amamentar, ela correria mais risco de ter algum tipo de problema no seio, ou não. O fato de ela amamentar já é um processo natural, nada a ver com caroço. Desculpa, João, eu não entendi a pergunta. Tá, eu vou repetir. Há um mito que diz que a mulher não amamenta, ela pode ter câncer ou caroço ou algo parecido. E que a mulher, sistematicamente, que amamenta, ela ficaria livre desse tipo de procedimento ou nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a amamentação é um fator protetor para o câncer de mama, assim como a gestação antes dos 30 anos, que tem um desenvolvimento maior, mas não significa que não vai ter o risco de câncer de mama. E casos na família é um alerta? Isso, aumento, e agora um dado importante, mais de 90% a 95% dos casos de câncer de mama, o paciente não tem história nenhuma familiar. Não é um processo hereditário? Ele é um processo hereditário, mas a maioria das vezes o câncer de mama ele é esporádico, é uma multiplicação desordenada de células por algum motivo, há uma mutação naquela célula e ela perde a capacidade, ela fica se multiplicando uma após a outra com esse tumor, e que pode ir para a corrente sanguínea, que pode ir para a corrente linfática, ir para a axila, ir para o pulmão, para o fígado, para os ossos, né, que é o local mais frequente de metástases no câncer de mama. Então é importante a gente salientar exatamente isso. Se a paciente tiver um diagnóstico de câncer de mama, não é a finitude da vida. Hoje a tecnologia aumentou muito. Hoje, quando a gente tem diagnóstico de tumores iniciais, as chances de curas são muito altas, e a gente solicita, orientamos um tratamento, muitas vezes um tratamento conservador, ou seja, se tira o nódulo com uma margem de segurança, faz a radioterapia complementar, às vezes toma só um comprimidinho por 5 anos. Tem alguns casos onde a paciente tem um risco maior de recidiva, ou seja, do tumor voltar tanto na mama quanto espalhar para outros órgãos, aí precisa fazer a químio. Então, geralmente, aí é de 4 a 6 meses de tratamento, e aí a gente também tem a possibilidade de fazer a terapia-alvo, que a gente chama, eles gostam muito de chamar de imunoterapia, que é uma medicação que a gente utiliza de 3 em 3 semanas durante 1 ano. Então, é importante a gente falar hoje que a tecnologia avançou bastante, os conhecimentos em relação ao tratamento do câncer de mama evoluíram e evoluem a cada dia. Então, você passa 2 anos sem ir num congresso, você já volta desatualizado. Então, a gente precisa estar 1, 2 vezes no ano, pelo menos, fazendo a reciclagem, né, aquele acompanhamento, para que a gente possa estar sempre oferecendo o melhor tratamento, né, a todas as mulheres que nos procuram. Doutor, o projeto continua, então, como você anunciou aqui, que ano que vem ele vai estar em Casa Nova, novas perspectivas, novos planos. Então, a boa notícia é que o Casa Rosa continua não mais na Cândido Mariano, mas com outras perspectivas. Que boa notícia. Isso é muito bom. E eu fiquei de anunciar agora em dezembro, numa live, né,
exatamente os detalhes de onde vai ser, né, o nosso novo ambulatório, mas a gente já está bem avançado nas tratativas, já conseguimos o que é mais difícil, que é o financiamento. A Câmara de Vereadores tem sido uma grande parceira do projeto Casa Rosa, desde do início. O presidente Carlão, junto com todos os outros vereadores, tem sempre apoiado o projeto da Casa Rosa, a bancada federal, o governo do estado. Então, por exemplo, bancada federal, estou falando aqui do deputado federal Beto Pereira, que já deu uma emenda lá para o projeto da Casa Rosa, a senadora Tereza Cristina, o deputado Dagoberto, que foi através da primeira emenda parlamentar que nós tivemos a possibilidade de iniciar o projeto da Casa Rosa. Então, foi o primeiro parlamentar que acreditou ainda num desenho de um projeto que era da Casa Rosa, e aí hoje já é uma realidade. A deputada Camila Jara também. Então, ou seja, o deputado estadual Paulo Duarte. Então, nós tivemos grande apoio, o governo do estado também sempre apoiou. Então, a gente teve um momento muito bacana também, que a prefeitura também deu um suporte, né, para a maternidade Cândido Mariano, para que a gente pudesse fazer esse atendimento. É importante a gente falar de onde vem, e com total transparência, né? Então, a gente está muito feliz, cada entrevista que a gente dá, a gente vê aí a repercussão. Por exemplo, no fim de semana eu fui para Corumbá, cheguei lá num evento, né, lá em Corumbá, e 2, 3 pacientes falaram: doutor, eu sou paciente sua lá na Casa Rosa, o senhor me operou, eu queria agradecer, você cuidou da minha filha. Então, é algo que a gente vai em outras cidades até, porque a gente atende o estado todo, né? Então, é bacana a gente ter essa devolutiva da população. Eu achei que ia demorar demais, eu chegou lá no primeiro dia, já consultou, e hoje já terminei meu tratamento. Quer dizer, olha o quanto é gratificante, né? A gente sabe que o SUS, os exames demoram. Campo Grande tem mais de 100 mil pessoas aguardando por consultas, exames, cirurgias. Às vezes demora 2, 3 anos numa fila, quando não demora mais, né? Às vezes o SUS não tem... Aqui em Campo Grande está faltando, na maioria das vezes, remédio. Hoje, uma morosidade. Saindo daqui, eu vou passar lá no SAMU, porque a gente tem recebido bastante críticas em relação à falta de ambulância. Nós vamos verificar isso aí, João, porque eu recebi uma informação, você vê, né? A população, ela sempre acerta, que a cada dia a gente consegue, às vezes, a vaga no hospital e o paciente fica aguardando por uma ambulância para transferir para o hospital já com a vaga garantida. E aí a gente vê nas mídias aí, muitas vezes, a população tendo que pagar uma ambulância particular, faz a cota ali na família, e quanto que é uma ambulância com médico, sem médico? Hoje uma ambulância aí sem médico, vamos por aí, deve estar em torno de 300 a 400 reais. Uma ambulância com médico deve ser de 900 a 1.200 reais. Não é um valor. E aí, quando você vai avaliar, então eu quero saber aqui em Campo Grande quantas ambulâncias estão funcionando. Porque o Campo Grande está chegando a 1 milhão de habitantes. O que eu sei é que Campo Grande já teve 9, 10 ambulâncias básicas e mais 3 avançadas. E a gente vê muitas vezes relatos aí de pacientes que sofreu um acidente de moto, ou foi atropelado e ficou no sol quente aí vários minutos aguardando. E o SAMU, algo importante é o tempo de resposta. Sim. Então eu não posso ir lá com alguém que tem uma parada cardíaca esperar 40 minutos para chegar uma ambulância. O paciente já perdeu toda aquela chance de sobrevivência. Então não é emergência, eu preciso de uma ambulância rápida. E o número de ambulâncias é importante. Então hoje eu vou sair daqui, na saída eu vou passar lá no SAMU, quero saber quantas ambulâncias tem funcionando avançadas e quantas básicas tem. Por quê? Porque a gente sabe da grande necessidade. Porque se a população está reclamando, a gente precisa entender qual é o motivo de estar demorando o tempo de resposta do SAMU. E o SAMU, eu trabalho como regulador, por exemplo, lá no Hospital Unimed, que a gente cuida em torno de 100 mil vidas aqui em Campo Grande, e lá nós temos uma ambulância avançada e mais 3 básicas intermediárias, ou seja, 4 ambulâncias para cuidar só de 100 mil pessoas. Para cuidar de 1 milhão de habitantes nessa mesma proporcionalidade, nós teríamos aí 10 vezes mais, ou seja, então seriam aí 10 ambulâncias com médicos e mais
40 ambulâncias. Então, pensando na mesma proporcionalidade. Então, a gente precisa avançar e avançar muito. Agora, eu quero saber exatamente quantas ambulâncias tem em Campo Grande e hoje eu vou discutir exatamente isso lá na Câmara. Por que o tempo de espera, quando você liga, ou muitas vezes você, por exemplo, eu vejo também, estou me imaginando o outro lado. Eu, como médico, tenho médico regulador, os profissionais de saúde, quando ele precisa ter um atendimento rápido e ele tem um número limitado de ambulâncias que ele não consegue mandar, quer dizer, é o CRM dele que está ali em jogo, porque ele não consegue ofertar, muitas vezes, um atendimento adequado por falta de condições de trabalho. Então, a gente precisa avaliar isso e vamos estar também aí acompanhando. Nós acompanhamos a falta de medicamentos, nós acompanhamos a situação do anúncio do hospital municipal. Nós criamos até uma comissão, fizemos uma audiência pública na Câmara, até liderada pela vereadora Luísa Ribeiro, e eu, o professor André, então participamos de maneira sistematizada, que foi anunciado aí em agosto, no hospital municipal. Nós já estamos terminando o ano em dezembro, não tem nem local. É mesmo. Não tem local, não tem projeto, não mandaram nada no orçamento, ou seja, que tipo de anúncio é esse, irmão? Doutor, não dá para levantar uma unidade a toque de caixa, entendeu? É um processo que vai depender, enfim, são vários trâmites. Doutor, tem a última pergunta aqui da Lucineia. A Lucineia pergunta se um adolescente pode tomar esse medicamento aqui, o nome mandou para cá, se estaria autorizado. Tá. Adolescente pode tomar o medicamento Gamaline V, ou Gamaline 5. Lucineia, o Gamaline é o ácido gama-linoleico. Em algumas situações, você tem a indicação, por exemplo, paciente jovem que tem uma dor mamária, principalmente no período pré-menstrual, existem alguns medicamentos fitoterápicos que melhoram, que são muito utilizados rotineiramente. A melhor medicação para dor mamária, quando a dor intensa, é o tamoxifeno, melhor custo-benefício. Só que ele tem vários riscos. Então, fenômenos tromboembólicos, infarto, AVC, catarata. Então, ou seja, você tem um risco maior de ter alguns efeitos colaterais. O tamoxifeno é uma medicação utilizada para tratamento de câncer de mama. Aí você sempre pesa o risco e o benefício. Para uma paciente que eu tenho um risco de câncer de mama de voltar e aquele tumor responde ao hormônio, aí o tamoxifeno tem uma boa indicação. Para mastalgia, em alguns casos, eu estou aqui como médico mastologista desde 2009. Eu não consegui prescrever tamoxifeno para 10 mulheres ainda. Por quê? Porque na maioria das vezes a mastalgia é leve, ou a mastalgia que eu falo é a dor na mama, principalmente no período pré-menstrual, e a gente usa rotineiramente, que tem benefício na literatura, é o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, tópicos mesmo, como pomada, por exemplo. Em algumas situações, a gente vê no dia a dia o uso de vitamina D, o Gamaline V, Gamax, também o óleo de prima, que são muito utilizados, né? É um fitoterápico, então é um fitoterápico que tem aí poucos efeitos colaterais e que tem um benefício na grande maioria dos pacientes que utilizam. Agora, precisa sempre de uma prescrição médica e um acompanhamento para que a gente não possa sair aí prescrevendo. Isso. Então, é importante sempre, mas se o médico passar, é um remédio seguro, que tem poucos efeitos colaterais aí, e tem muitas mulheres que relatam benefícios em relação a TPM, em relação principalmente a dor mamária. Doutor Vitor Rocha, mastologista e vereador, nosso tempo já esgotou. Que bom o nosso bate-papo. Espero que o senhor volte aqui outras vezes para falar com os ouvintes da 106. Foi um prazer, doutor. Eu queria agradecer, João, e deixar aqui um Feliz Natal, um bom ano novo aí, que 2024 venha com bastante saúde, coisas boas aqui para a nossa cidade. Se Deus quiser. E a gente vai estar aí trabalhando firme no projeto da Casa Rosa, com novos desafios. Vamos estar fiscalizando a situação, principalmente da saúde aqui no município de Campo Grande, e fazer exatamente o que a gente tem de melhor, né, para a população. E ouvindo sempre a população que tem pautado o nosso mandato, né? Eu vou deixar meu Instagram aqui. Pode falar, doutor.
que é drvictor.rocha, que é o nosso Instagram. Então, se alguém precisar, drvictor.rocha, é só mandar um direct lá e a gente está à disposição para responder. Eu ou a Andressa, que cuida da nossa parte da comunicação, a gente responde e tenta dar sempre uma resposta da melhor maneira possível, e a gente está à disposição como médico mastologista da Casa Rosa, como vereador de Campo Grande, e a gente está sempre à disposição de todos. Parabéns, doutor, pelo projeto, muita saúde e sucesso para o senhor. Grande abraço. E para terminar, pessoal, temos aqui uma informação interessante. Tem uma família precisando de ajuda, é uma família que veio do interior, passa por necessidade e agora precisa de uma colaboração. Vamos saber como você pode ajudar essa família. Recém-chegada de São Gabriel do Oeste, família pede por doações para recomeçar a vida em Campo Grande. Geisiane Benites Magalhães, de 27 anos, e o esposo vieram com 5 filhos para a capital. Eles saíram de São Gabriel do Oeste, onde trabalhavam em uma fazenda na região. Ficaram por lá por mais de 1 ano. Antes, eles moravam em Aquidauana e tiveram desentendimento para fazer a mudança, como detalha Geisiane. A fazenda, no caso, foi a mudança em Aquidauana, certo? E a gente foi pra lá e eles disseram que com 1 ano de firma, né, trabalhado lá na fazenda, eles conseguiriam trazer de volta a nossa mudança, tipo, na onde que eles pegaram ou na onde a gente quisesse. Aí meu esposo saiu da fazenda, deu a conta, saímos com 1 ano e 2 meses. E aí a gente veio com uma sacolinha de roupa, né? E viemos atrás da casa. Chegamos aqui, alugamos a casa, e viemos lá que o meu esposo ia até a fazenda para poder carregar a mudança, né? Que era para eles arrumar o caminhão. E até então eles disseram que não, que eles não iriam trazer a mudança e que era para a gente se virar. Sem condições de buscar a mudança na fazenda em São Gabriel do Oeste, venderam tudo o que tinham e chegaram na cidade com poucas roupas e pertences. O casal mora em uma residência no bairro Santa Emília e tem 5 filhos, sendo um deles um bebê de 2 meses. Eles procuraram o Centro de Referência e Assistência Social e também a Defensoria Pública para obter medicamentos para as crianças. Ainda assim, precisam de doações de forma urgente, até para pagar o aluguel. Tem um menino que mama leite depois, né, e usa fralda, o outro tem laringomalácia também, ele mama também, porque ele pede, né, ele tem 2 anos, então ele mama, né, mas ele mama qualquer leite que dá pra ele toma. Mas eu falo para as crianças, né, se a gente ganha, a gente entende, se não tem, né, agora se eu falar para uma criança, mãe, eu quero uma bolacha, mãe, eu quero isso, não tem, eles não vão saber entender, né, chora geralmente. A gente fala isso. Então, assim, é difícil pra gente, como mãe e pai, ver isso, né? Porque é uma fatalidade. Nem teve um comentário que disse, poxa, pra que fazer tantos filhos que não tem como cuidar? Não. A gente sempre cuidamos deles, né? Mas, assim, a gente sempre trabalhou, né? Mas foi uma fatalidade, um fato que aconteceu que poderia ter acontecido com qualquer um, né? O esposo de Geisiane já recebeu proposta para fazer uma diária em uma fazenda próxima a Campo Grande. Eles ganharam uma cesta básica pequena e ela está indo atrás para conseguir vaga em escolas para as crianças. Eles não estão estudando. E então agora no final do ano está difícil, eu não estou conseguindo a escola para eles, né? Então também não recebo auxílio do governo agora no momento, eu não recebo nada. A gente não pega nada do governo. A gente só depende assim, do trabalho do meu esposo, né? E assim, eu também faço diária quando que aparecer, eu faço diárias para poder estar ajudando em casa, né? Geisiane Magalhães pede por produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas para as crianças, alimentos, guarda-roupa, colchão de solteiro e fraldas tamanho M ou G para os pequenos. Quem quiser e puder ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 67 9632 9318, 9632 9318. O celular também é a chave Pix da família. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS.
Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Só repetindo o telefone da família 996329318 e você pode ajudar. Fim do nosso programa de hoje. Extrapolamos, meu amigo Éder. Grande abraço. Um ótimo dia para você. Valeu aí a força. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia para você, João. Bom dia a todos. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Estaremos aqui às 7 horas. Valeu pela audiência. Até mais. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas.